Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Marcos. Enquanto os irmãos procuram, quero cumprimentar a todos presentes com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz seja a razão da nossa alegria, não só nessa noite, mas que esteja para sempre. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, encontrado para dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso de número 35. A bondade de Deus. Vou ler conforme a versão da minha Bíblia. E diz assim o texto: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: Passamos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-nos consigo os que estavam no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, adorando a Deus. É uma alegria, uma satisfação poder estar retornando a esta casa de oração, a este conclave espiritual. Para mim, continua um momento de muita alegria. Quero adorar a Deus pela vida de todos aqui presentes e louvar a Deus pela vida da minha esposa, que acabou de chegar aqui. É uma luta, tá? No hotel eu estava sem água para organizar as coisas. E louvar a Deus pela vida dos pastores, dos obreiros, dos pastores locais, dos obreiros, das mulheres de Deus, cantoras, especialmente o meu amigo Reveiro essa noite. Deus continue abençoando ao meu amigo pastor Antônio Luiz, o servo de Deus, abençoado aqui nós temos no coração. E como já disseram, essa noite nós somos amigos já de adolescente, de jovem, servimos a Deus na mesma igreja, fomos formados na mesma forma, e depois ele veio para cá com a missão de Deus, e nós saímos para outro canto, né? Pastoreamos uns 9 anos no canto, naquela região de Tocantins, e depois retornamos para Palmas. Eu luto muito com essa questão de estar pastoreando, eu não tenho chamada para pastorear. Eu reconheço, eu disse, eu pastoreei 8 anos no campo, todo ano eu entregava o campo, o pastor Antônio Xavier, todo ano. E todo ano ele dizia assim: espera mais um pouco, né? E eu não tenho chamada, eu sinto que não tenho. 3 coisas que um pastor tem que ter, eu não tenho. Eu tenho, sou sincero a isso. Mas hoje eu estou pastoreando uma congregação no Campo Novo, não porque eu de bondade fui, mas eu terminei de ser discipulado e fui consagrado a presbítero, evangelista do pastor Antônio Xavier, mas fui ordenado a pastor pelo pastor José Filho, saudoso pastor José Filho, que já partiu do amor do Senhor. E um dia ele me chamou e me colocou na parede assim: isso, tem que voltar a dirigir congregação, igreja. Eu disse: não posso, pastor, não tenho convite, não tenho chamada para isso. Eu não tenho o que um pastor tem. O pastor ele tem que ter, pelo menos para mim, tem que ter pelo menos 3 coisas, que eu das 3 só tenho uma. E eu sempre digo: esse pastor, para mim, um bom pastor, ele tem que ser um bom administrador. Ele tem que saber administrar as coisas.
Essa aí a gente consegue, com a vida do dia a dia, a gente consegue administrar quem é bom para dirigir um trabalho, quem é bom para fazer um culto, a gente vai administrando. Agora as outras duas eu não tenho. Ele diz, qual é as outras duas? Ele diz, um bom pastor precisa ser um bom conselheiro. Ele tem que ter um bom conselho. Porque o conselho de um pastor muda a vida de uma pessoa. A pessoa entra no gabinete do pastor para ser aconselhado, entra desesperado, querendo se matar, largar a família, e ele sai de dentro do gabinete do pastor acreditando que vai dar tudo certo, porque o pastor, o aconselhador, ele muda o pensamento do crente, ou de uma pessoa. Porque se eu sou uma pessoa entrar no gabinete para aconselhar comigo, ele vai sair mais atribulado do que porque ele chegou. Eu não sei dar uma palavra de conselho, né? Pastoral. Eu disse, a segunda coisa é a mais complicada para mim, e a marca principal do pastor. Todo pastor precisa ser um bom visitador, precisa ser um pastor de visita. Não é aquela visita de ir para a casa do crente, chegar lá, conversar, jogar a conversa fora, falar de time, falar disso, daquilo. É aquela conversa, aquela visita pastoral, cantar um hino, orar com o crente, para ouvir o crente na oração, para saber o que vai pregar no culto de ensino. Eu disse, eu sei falar, mas eu não sei fazer. Então eu não tenho essa chamada. Ele disse, mas você vai. Você vai. E aí, loguinho, depois que ele me deu essa palavra, aconteceu algumas coisas lá em casa. Eu me acidentei de moto, minha esposa adoeceu na doença, perdemos o carro que tinha e eu tive que ir lá nele e falar para ele. Falou, eu vou. Ele disse, pois agora você vai numa igrejinha bem pequenininha que só tem você e a sua família. Eu disse, pois eu vou para lá. E aí ele disse assim, você só vai deixar de dirigir trabalho no dia que eu disser para você parar de dirigir. E aí quando ele me transferiu da primeira para a segunda, ele faleceu. E aí eu não tive mais como ouvir dele dizendo que eu posso largar, e aí eu não posso largar mais. E eu estou lá, lutando, a igreja sofre, né? A igreja sofre muito. Então, assim, eu estou aqui hoje e amanhã, né? Aí agora à tarde tinha um evento lá na igreja, então para sair teve que levar a cadeira, som, organizar para poder vir para cá. Mas é uma dificuldade. E eu sempre tive dificuldade para pastorear, mas louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Luiz. Deus tem essa chamada no coração dele, na vida dele, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque é um amigo que eu tenho no coração, né? Que Deus continue dando graça e abençoando para a sua família, sua esposa, no seu ministério. Eu mandei um vídeo para ele no lugarzinho que nós fomos há 23 anos atrás, nós fomos nesse lugar chamado Bacurituba. Não tinha igreja, não tinha crente, não tinha nada naquele lugar. E aí de lá eu mandei um vídeo para ele, pregando agora no mês de julho, no congresso. Olha, para você entender, nós evangelizamos a cidade todo dia, em um dia. Nós éramos 4 pessoas, né? Evangelizamos, oramos com crentes, salvou pessoas, resgatando outros. E hoje eu tive a alegria de visitar aquele pastor, ainda mora lá, leproso, ainda mora lá. E a igreja hoje é grande, o vice-prefeito é membro da igreja, né? Serve o Senhor naquele lugar para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, dessa cidade, servo de Deus. Dar um abraço ao pastor Josivan, que é o nosso pastor, a sua pessoa, que é um pastor novo, é o primeiro campo dele, mas é um homem de Deus. Quero deixar aqui o abraço dele ao senhor, a sua esposa. Louvar a Deus pela vida do senhor, pedir a Deus que continue guardando a sua vida debaixo da graça, com saúde, para que o nome do Senhor continue sendo engrandecido nessa cidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu sei que hoje é sábado, amanhã, tem trabalho pela manhã, pastor Antônio Luiz? Tem, né? Então, tudo bem, agora já são 8h50, até meia-noite eu termino, e depois os irmãos vão em casa e voltam de manhã cedo, rapidinho, com a glória de Deus, né? Brincadeira. Queridos, eu quero expressar a minha alegria essa noite, de poder estar tendo mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu não tenho nenhuma vaidade porque eu prego a palavra de Deus, porque eu sempre digo que Deus não tem homens especiais. Deus, ele tem homens e mulheres que ele usa quando ele quer usar, na hora que ele quiser usar e da forma que ele quer usar. Se eu não tivesse chegado aqui essa noite, não ia deixar de ter um pregador aqui essa noite, porque Deus não trabalha só com um homem. Eu tenho certeza que Deus tem muitos aqui essa noite, mas louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. E trazendo a sua atenção para o texto, essa passagem da Bíblia que nós fizemos leitura essa noite, Marcos capítulo 4, especificamente no verso 35 a seguir,
Essa passagem está em evidência nesses últimos dias. A maioria dos pregadores e compositores, cantores, estão compondo hinos e pregando essa mensagem, falando acerca desse momento, desse episódio da tempestade que aconteceu no barco naquela madrugada, quando Jesus navegava com discípulos. E olhando para esse texto essa noite, eu queria comentar com os irmãos aqui esse texto, alguma coisa normal. Claro que é uma mensagem simples, não é algo que vai sair do normal, da naturalidade, mas eu queria que você prestasse atenção comigo nesse texto, porque não foi só Marcos que escreveu acerca desse acontecimento, mas outros 2 discípulos, apóstolos, também vai comentar acerca desse dia, desse episódio. Mas Marcos foi mais preciso, Marcos foi mais detalhista, Marcos detalhou mais algumas coisas que os outros não detalharam. E Marcos vai dar uma visão de um panorama melhor para nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento. E quando nós pegamos o texto e nós começamos a ler o texto, nós vamos entender que era um dia normal como qualquer outro dia na vida de Jesus. Jesus estava fazendo o que ele costumava fazer todo santo dia. Era pregar o Evangelho, curar as pessoas, fazer milagres e maravilha. E Jesus estava aqui fazendo o cotidiano do seu ministério. Quando ele assumiu a posição de Messias, ele estava pregando e ele estava operando milagres e maravilhas, fazendo aquilo que o Pai havia determinado. Só que vai acontecer algumas coisas aqui desse dia que não acontecia na vida dos discípulos constantemente. Jesus está pregando e você vai observar que Jesus vai levar o povo pela parte da tarde. E eu costumo dizer que Jesus ele usava o mecanismo que tinha na época, porque a maioria dos historiadores vão dizer que o público, a multidão de pessoas que ouvia Jesus era cerca de 5.000 pessoas, aproximadamente 5.000 pessoas, era o público de Jesus que ouvia as suas pregações, quando Jesus pregava. Mas é bom ressaltar essa noite que todas as vezes que Jesus ia pregar para uma grande multidão, quando você vai olhar na Bíblia, você só vai encontrar Jesus em um desses 2 lugares. Toda vez que Jesus quer pregar para uma grande multidão, ele vai estar em um desses 2 lugares. Qual desses 2 lugares, pastor? Primeiro, Jesus vai estar na montanha ou ele vai estar na beira de uma praia. Toda vez que você for ver Jesus pregar para uma multidão, ele vai estar em um desses 2 lugares. Jesus não prega no templo, se levanta e diz que se alguém tem sede, vem ali e beba. Jesus não prega no centro da cidade, ele vai, passa, cura as pessoas, a multidão acompanha, mas ele não para pregar. Quando Jesus quer ministrar, quando ele quer pregar para a multidão, ele vai tirar a multidão da cidade e ele vai levar o povo para um desses 2 lugares, ou para as montanhas, ou ele vai levar o povo para as margens da praia. Por que Jesus fazia isso? Porque naquela época não havia recurso como nós temos hoje. Por exemplo, nós estamos aqui essa noite com uma multidão de pessoas, mais 5.000 pessoas nós não temos aqui essa noite. Imagine que eu deveria ou teria dificuldades aqui essa noite para pregar para os irmãos, sem o auxílio de um som sonoro. Eu teria dificuldade, poderia até pregar essa noite para os irmãos, mas não seria tão com qualidade, os irmãos não me ouviriam bem, porque não havia o auxílio sonoro. E imaginamos que Jesus pregava para uma multidão de 5.000 pessoas, e pensamos então, mas ele pregava como Deus, pastor. Jesus é Deus, ele pregava como Deus, ele tinha uma voz estremecente. Não, Jesus não pregava como Deus. Se ele fosse pregar como Deus, ele não precisava abrir a boca, ele pregava no pensamento, no coração, porque ele tem acesso ao seu coração, ele tem a chave do seu pensamento, ele pode entrar nele. Não, Jesus pregava como homem, como estou pregando aqui essa noite. Só que Jesus usava o mecanismo da época. E qual era o mecanismo? Não havia som, não havia recurso sonoro. Então Jesus ia para a montanha ou para a beira da praia. Por que ele ia para a montanha? Por sinal, a maior pregação de Jesus é chamada de Sermão da Montanha. Jesus pregou na montanha esse sermão. E por que lá? Porque Jesus aproveitava o momento, e aí ele levava o povo para a montanha, deixava o povo embaixo, no pé da montanha, e ele subia um pouquinho, e ele aproveitava o eco que se formava em volta da montanha, para que as pessoas pudessem ouvir a sua voz à distância, aonde estavam ouvindo ele pregar. Era o primeiro recurso que Jesus usava. O segundo recurso era na beira da praia. Toda vez que você for ver Jesus pregar na beira da praia, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Ele vai pregar um barco,
vai entrar dentro do barco, vai se distanciar da margem do barco, deixa as pessoas lá na praia, e ele fica dentro do barco a uma distância, alguns côvados de distância, e ele prega em pé dentro do barco para as pessoas ouvirem. Por que Jesus fazia isso? Porque ele usava o mecanismo da beira da praia. O vento que era projetado pelas ondas que se formavam na sua retaguarda, projetava a sua voz à frente, para que as pessoas pudessem ouvir a sua pregação, e ele estava em pé do barco pregando para o povo ouvir. Para a glória de Deus. Esse dia, Jesus está usando o mecanismo da praia. Ele leva as pessoas, a multidão, para a beira da praia, e lá o povo está, e ele está pregando, operando milagres e maravilha. E aí, como diz o texto de Marcos vai dizer que já sendo tarde, ou seja, o dia estava terminando, estava quase chegando a hora da noite, Jesus encerra o seu sermão, encerra as suas atividades, e Jesus chama aqueles que estavam consigo, o seu discípulo, e disse: olha, pega o barco e passa para o outro lado, mas antes despeça o povo, diga o povo para ir embora, porque eu encerrei hoje o meu expediente. Imagina Jesus passando pelo discípulo dizendo: despeça o povo e pega o barco e passa para o outro lado. E aí Jesus vai para o barco, e aí Jesus vai pegar um travesseiro, vai deitar na polpa do barco, e os discípulos vão fazer o trabalho que ele mandou fazer. Imagina o discípulo despedindo o povo, dizendo: olha, o mestre encerrou o expediente hoje, mandou dizer para vocês que hoje ele não prega mais, ele não cura, não liberta, não faz milagre nem maravilha, acabou. O que ele tinha que fazer já fez hoje. Ele está cansado, está estável, ele está precisando de descanso, e ele mandou despedir vocês, porque já é tarde, a noite está chegando, vocês voltem para casa. E imagina o discípulo dizendo: isso é conjectura minha, o discípulo dizendo assim: olha, amanhã vocês localizam Jesus, e vocês descobrem onde Jesus vai estar, e vocês vão ouvir a continuação dessa pregação ou outra pregação nova, mas Jesus vai estar pregando em algum lugar amanhã. Imagina o discípulo dizendo isso. Olha, se fosse no dia de hoje, o discípulo dizia assim: olha, amanhã vocês entram no grupo da igreja, que a gente vai colocar a localização onde Jesus vai estar para pregar, e vocês vão até Jesus. Mas não havia esse recurso naquela época. Como é que as pessoas encontravam Jesus naquela época? Era boca a boca. Alguém passava na beira da praia, via Jesus pregar, e saía na cidade dizendo: Jesus está curando na beira da praia, está pregando na beira da praia, e as pessoas migravam atrás de Jesus para receber o seu milagre. E o discípulo está dizendo: amanhã vocês procuram Jesus. Depois que ele despede a multidão, o texto diz que eles pegaram aqueles que estavam consigo, ou seja, só os discípulos, e entraram no barco. Jesus já estava na polpa do barco, e então Jesus lhe deu uma ordem a ele, dizendo assim: pega o barco e passa para o outro lado. E aí o discípulo começa a navegar, sai da margem, começa a ir ao outro lado, onde Jesus havia mandado eles ir. Só que Marcos vai dizer que junto com o barco de Jesus havia outros pequenos barcos. Nós não temos a quantidade, mas o texto está no plural. Outros pequenos barcos estavam do lado do barco de Jesus. Toda vez que eu olho para esse texto, ou quando eu leio esse texto, eu me lembro de episódios que acontecem aqui, é natural do Pará, isso é coisa própria daqui, na região da Ilha do Marajó. E todo ano tem um grande evento naquele lugar, dezembro, são vários campos que fazem esse evento. E todo ano eu prego nesse evento chamado Movimento Dia da Bíblia, na Ilha do Marajó, na região de Breve. E eles fazem um chamado de barqueata. Aqui nós temos uma carreata, você pega um carro de som bem grande, ou um trio elétrico, coloca o povo em cima, os carros e moto atrás, e sai na rua gritando, chamando, clamando o nome de Jesus, orando pelas pessoas. Lá não tem como fazer isso, porque não tem carro, é só sobre as águas. Então não é carreata, é barqueata. O que o pastor faz? O pastor pega um barco grande, enorme, aluga aquele barco, ou o barco da igreja, pega uma banda potente, bem grande, coloca em cima do barco, e leva um cantor e um pregador, e a gente sai 7 da manhã da frente da igreja, e vai dar a volta na ilha, aonde é o campo dele, e 5 horas da tarde a gente para de volta aqui na porta, e aí a cruzada acontece à noite na porta da igreja, em cima do trapiche. Só que o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que existe uma coisa que é própria daquela região, e não só da região da Ilha do Marajó, aqui na região norte também eu conheço, próximo de São Miguel do Guamá, Irituia, existem várias vilas que são assim, e alguns irmãos aqui vão entender o que eu quero dizer essa noite. Existem algumas coisas que são próprias da Ilha do Marajó. Por exemplo, a Ilha do Marajó são cerca de 2.000 ilhas,
são povoadas por ribeirinhos que moram naquelas ilhas. Mas existe uma coisa: existem ilhas que só mora crente e que não permite pessoa não crente morar. Eu vou lhe dar o nome de uma ilha aqui para você pesquisar, porque hoje a gente não pode falar nada se não der o roteiro. Existe um lugar chamado Vila do Luciana, e você depois pesquisa na internet, você vai encontrar. Já fica pertinho de Afuá, já indo para Macapá. A ilha do Luciana é uma ilha formada por só mora crente naquele lugar. A ilha do Luciana é uma ilha grande, ela é 1.000 metros quadrados, Vila do Luciana. Quando você for pesquisar, você vai ver, ela é construída em cima da água, ela tem uma praça pintada de amarelo, ela tem uma fonte luminosa. O templo, a fachada da igreja, custou R$500 mil, é todo de pidete laminado em cima das águas. Por dentro, é tudo de alumínio, até a galerinha, é coisa perfeita, em cima das águas. E só mora crente naquela vila. As ruas são feitas de concreto, um tamanhozinho de 1 metro, porque não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta, é só para andar. E as ruas, cada rua tem o nome de um pastor que já passou por aquela vila. E aí nas ruas tem aquela plaquinha. As plaquinhas que tem lá não é pare ou siga, proibido estacionar, proibido parar, não. As plaquinhas que tem lá dizendo assim, ó, não beba, não fume, não desvie, não largue Jesus, Jesus está voltando. E aí as plaquinhas estão dizendo assim, avisando que Jesus está voltando, pedindo santidade, seja santo, continue crente. É um versículo bíblico, é sempre nas plaquinhas uma coisa assim. E aí lá não mora crente, descrente. Se a pessoa desviar, tem que mudar da vida, porque não pode contaminar os outros. Só que existe uma coisa que é o contrário disso, e essa vida é muito longe. Eu pego o barco 8 da manhã em Belém, vou chegar lá 5 da tarde do outro dia, andando todo santo dia para poder chegar lá. Mas também existem ilhas que só moram pessoas que não são crentes, e que eles não permitem o evangelho entrar naquela ilha. Não permite um crente entrar lá para pregar naquele lugar, porque só moram pessoas que não são crentes. E a ilha são dados o nome de santos, Santa Luzia, São Pedro, São João. Essas ilhas não moram pessoas não crentes. Como é que o evangelho alcança essas pessoas? Aí o pastor pega um barco grande, coloca um som potente em cima do barco, leva um cantor, um pregador, e quando chega na frente daquela ilha, o pastor para o barco, e aí, junto com o barco grande, uma centena de barquinhos pequenos atrás do barco grande, crente igual formigueiro em cima das águas. E eu estava dizendo que as irmãs usam um salto grande, e eu já tenho 10 anos que eu prego naquele lugar, e eu nunca vi um crente cair num barco na água. Eles passam de um barco para o outro, adorando, falando em língua estranha, profetizando, e não cai nas águas, e o nome do Senhor é glorificado. Quando o barco para na frente da ilha, o pastor diz, para. Aí o pastor pegou o cantor e diz, canta agora. E aí o povo da ilha vem para o trapiche, vem para a ponte, para ver o movimento que está acontecendo. O que é aquilo? Aquela multidão de barco, aquela multidão de gente em cima das águas. Aí o povo vem para o trapiche, e aí quando o povo chega, aí o cantor canta, aí a gente ora, a gente prega, profetiza, Jesus faz milagre, e aí Jesus começa a operar milagre lá na ponte. Pessoas começam a ser curadas, pessoas começam a ser libertas, e aí acontece de pessoas pegar a rabetinha e vir correndo na água da rabetinha até o barco grande e dizer assim, eu quero aceitar Jesus. E aí quando chega a gente ora, e aí já volta para casa crente, e ali começa o ponto de pregação, e assim começa o evangelho. Toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro dessa história, desses acontecimentos aqui. O Marcos vai dizer que o barco que Jesus está andando e outros pequenos barcos estão também andando com o barco de Jesus. É claro, se eu estivesse lá, ou você estivesse lá nesse dia, e tivesse a oportunidade de estar com um barco do lado do barco de Jesus, e Jesus saiu no dele, é claro que você ia sair junto com ele também, porque o barco vai registrar que os barquinhos estavam juntos. Só que os discípulos estão navegando e eles vão embora. Uma coisa é, eles só sabiam o itinerário, eles só sabiam o destino para onde estavam indo, mas eles não sabiam o que Jesus ia fazer do outro lado. Jesus não disse para eles. Jesus só disse, pega o barco, passa para o outro lado. E você vai ler a continuação da história, aí você vai saber por que Jesus estava indo para o outro lado, e para qual era o outro lado que Jesus estava indo. Os discípulos não tinham noção do que Jesus ia fazer lá. Eles só sabiam que Jesus tinha dado a ordem para cá. Eles direcionaram o barco para o outro lado, eles estão navegando. Enquanto eles navegam no barco, Jesus está dormindo na polpa do barco, e de repente se levanta uma tempestade de vento. Essa tempestade de vento é muito forte, e essa tempestade começa a soprar e começa a bater no barco água. E aí existe uma coisa que desespera qualquer pessoa que anda de barco. Qual é, pastor? Enquanto está só o vento batendo,
para lá e para cá, tudo bem, mas quando começa a encher de água, aí quem está no barco começa a se desesperar, porque é o último sinal que o barco vai afundar. Enquanto o vento bate, joga para cá e para lá, está tudo certo. Mas quando começa a encher, aí começa a dizer, não, daqui para frente só tem um passo, qual é? Afundar. E aí o texto de Marcos vai dizer que o vento batia, as águas batiam no barco de forma que já se enchia. E os discípulos estão lutando. E aí eu vou conjecturar essa noite, rápido aqui para mim terminar. Não quero atrapalhar os irmãos essa noite, a agenda dos irmãos. Mas olha para cá. Aí o texto vai dizer que os discípulos estão dentro do barco, navegando com ele. E aí eu vou conjecturar que quando os discípulos começaram a navegar, e quando começou a se levantar a tempestade, imagino que os discípulos olham para o outro e dizem, olha, isso aqui é coisa normal. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui essa noite. Escute. Aí eu digo, não, mas isso aqui é normal. Ora, dentro daquele barco tinha pelo menos 4 pescadores profissionais. Pedro, Tiago, João e André. Eram homens que foram acostumados a viver na beira das águas, a navegar barco, pescar naquelas águas. Imagina que quando a tempestade se levanta, imagina que diz assim, olha, fica tranquilo. Isso aqui nós somos experientes. Nós conhecemos essas águas, conhecemos isso aqui, sabemos os pontos bons, os pontos ruins. Olha, João, não tem necessidade de acordar o mestre, nós vamos dar conta. E não sei se era vela ou se era remo, mas eles estavam navegando. Imagina eles lutando contra a força do vento, de sorte que a habilidade deles, a força deles, todo o recurso que eles tinham como pescador e como navegador de barco, que eram acostumados naquelas águas, não foram suficientes para dominar a força do vento. Não foram suficientes para impedir o barco, perder o controle. Por quê, pastor? E aqui eu quero dar uma palavra para alguém essa noite. É porque os discípulos estavam lutando contra uma força que não era normal. Não era uma força natural que estava acontecendo naquela noite, naquela madrugada. E aí eles estavam usando o mecanismo natural, as suas habilidades normais. E aí eles perdem o controle, perdem o domínio. Por quê? Porque não era normal. E aí eu quero que você entenda uma coisa que eu vou falar essa noite, é coisa para crente. É para quem acredita nisso. Escute, olha para cá. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, no inferno, em qualquer lugar. Deus é onisciente porque conhece o passado, o presente e o futuro, e sabe o que você está pensando agora, e sabe o que você vai pensar daqui a 10 anos, porque Ele é onisciente. Mas ao contrário de Deus, Satanás não é onipotente, não é onisciente, e também não é onipresente. Satanás não tem todo o poder, Satanás não sabe o que você pensa, e muito menos Satanás não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Mas Satanás não é onipresente. E aí eu quero chamar a sua atenção essa noite, porque Satanás, não sendo onipresente, ele agora vai utilizar das suas artimanhas. E aí a própria Bíblia vai dizer que o reino das trevas é organizado. Satanás não é onipresente, mas ele está presente. Como não é, ele está presente. Ele tem agentes que trabalham ao seu favor. Satanás não pode estar presente na rua da sua casa todo dia, não pode estar presente no seu bairro todo dia, mas ele tem um agente que ele designou para a sua rua, ele tem um agente que ele designou para o seu bairro. São chamados de demônios territoriais, que agem por território conforme os objetivos que Satanás tem naquele lugar. E eu preciso acreditar nisso em você também, para você entender uma coisa. Satanás não pode estar presente, mas ele está presente através dos seus agentes. E aí quando você vê alguma coisa acontecer na sua rua, acontecer no seu bairro, alguma desgraça, alguma coisa acontecer assim, pode ter certeza que Satanás tem um plano com aquilo, tem um propósito com aquilo. E eu comecei a observar de um certo tempo para cá, que quando começa a acontecer uma desgraça numa cidade, não morre só uma pessoa daquilo, começa a morrer várias, centenas em vários lugares. Quando começa a morrer pessoas de suicídio, morre no norte, morre no sul, morre no centro, e sempre no mesmo período. E assim vai. Por que isso acontece, pastor? Porque isso são demônios territoriais que dominam os territórios. Para quê, pastor? Para causar o mal. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Você é crente e você mora naquela rua, você mora naquele bairro, e eu ouso dizer essa noite que o relatório desses demônios que moram ou que trabalham na tua rua, no teu bairro, vai voltar para o inferno com relatório incompleto. Por quê, pastor? Porque tem um crente naquela rua, porque tem um servo de Deus naquela rua, porque tem uma serva de Deus naquela rua, e nenhum despacho, nenhuma macumbaria, nenhuma feitiçaria vai prosperar no teu bairro, na tua rua, porque você foi colocado lá para desfazer as fortalezas de Satanás, como diz a palavra do Senhor nosso Deus.
Senhor está dizendo isso essa noite, pastor? Porque os discípulos não entenderam com que tipo de força ele estava usando. E agora eu vou conjecturar mais uma vez. Imagina que quando o barco sai de lá, em direção ao outro lado, para onde era que o barco estava indo, irmãos? E esse barco aqui, dessa história, estava indo para um lugarzinho chamado de Gadara. Os discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer lá, só sabiam o destino do barco. Agora eu ouço dizer uma coisa, irmãos: Jesus nunca foi a um lugar por acaso. Não. Jesus é o único ser que não vai a um lugar por mera coincidência. Todo lugar que Jesus vai, ele tem um propósito para fazer naquele lugar. Todo lugar que Jesus vai, ele tem algo para realizar naquele lugar. Ele tem um alvo definido. Ele tem um propósito. Ele tem algo para fazer naquele lugar. Todo lugar que você for ver Jesus na Bíblia, ele não ia passear, não ia conversar, não ia jogar fora. Todo lugar que Jesus foi, aconteceu alguma coisa diferente. Desde o dia que ele foi para o casamento em Caná da Galileia até hoje, todo lugar que Jesus vai, um milagre acontece, uma libertação acontece. E eu quero que você saiba, Jesus veio para cá e ele está aqui essa noite, nessa reunião. Quem acredita que Jesus está aqui essa noite conosco? E se Jesus veio para cá, ele não veio por mera coincidência, ele veio para cá porque ele tem um alvo aqui essa noite. E quem é o alvo, pastor? Você, a sua casa, a sua família, a sua vida é o alvo de Jesus essa noite, nessa reunião. E se você estiver atento, você vai perceber Jesus passar do teu lado essa noite, e alguma coisa diferente vai acontecer na tua vida. Para a glória de Deus. Ele estava indo para a pequena cidade de Gadara. E aí ele sabia o que ia fazer lá. Lá em Gadara, Satanás tinha um servo. Agora imagine eu aqui essa noite, pastor. Conjectura minha. Imagine que quando o barco começa a navegar, Jesus dá um itinerário do barco e diz para o outro lado, na direção de Gadara. Imagine que Satanás vai chamar um demônio. Se fosse hoje, daria o nome a esse demônio. Chamaria ele de Emanjá. Diz: vem cá, Emanjá. Deixa eu dizer uma coisa para você. É o Deus das águas. As pessoas fazem oferenda a esses deuses nas águas. É quem domina as águas. Imagina Satanás ele diz assim: vem cá, Emanjá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um barco que saiu lá do outro lado de Jerusalém. Agora, no finalzinho do dia, esse barco está indo para Gadara. Dentro daquele barco tem um homem que os seus pés não podem pisar em Gadara, porque se ele pisar lá, nós vamos perder o nosso patrimônio que nós temos. E eu quero que você faça uma coisa: dê um jeito. Não sei o que você vai fazer, mas não deixe o barco chegar em Gadara. Faça alguma coisa. E aí do nada, de repente, de madrugada, se levanta uma tempestade de vento. E o vento começa a soprar contra o barco. E os discípulos estão lutando e não estão dando conta de sustentar o barco na direção certa. E eles perdem o controle do barco. E ao perder o controle do barco, aí eles vão dizer o seguinte: nós não temos mais força, perdemos as forças. Eu costumo dizer sempre: a maioria das vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós não sabemos com que tipo de inimigo nós estamos lutando. E quando você não sabe que tipo de inimigo você está enfrentando, você não sabe qual é a arma certa que você vai usar contra aquele inimigo. E aí às vezes não é natural o que você está enfrentando na sua casa, o que você está enfrentando na sua família não é natural, às vezes é espiritual. E você está tentando resolver tudo na naturalidade, e cada dia que passa está ficando pior. E você está dizendo: mas eu não estou entendendo, eu estou usando todos os meus argumentos, eu estou usando todas as minhas forças e não estou conseguindo vencer. Talvez é porque você está usando a arma errada, o inimigo errado, e não é para você usar o natural, porque o que está acontecendo às vezes é espiritual. E quando é espiritual, você só vence no mundo espiritual. E quando os discípulos vão acordar Jesus, é bem claro isso. Quando eles despertam, Jesus diz: Senhor, socorre-nos, Senhor. E Jesus acorda. O que está acontecendo? Ele disse: Senhor, veio o sol para contra o barco está se enchendo de água, e nós vamos perecer, nós vamos morrer, o barco vai afundar, nos socorre. A primeira coisa que Jesus disse para eles: homens de pequena fé.
porque não era natural aquela força. Não era para se vencer com a habilidade de dominar o remo. Não era para se vencer com a habilidade de dominar a vela do barco. Não, Jesus disse: vocês são homens de pequena fé. Isso aqui não é para vocês lutar, não é para você estar suando, não é para você estar sofrendo, era para me deixar dormir. Isso aqui era só para você levantar a mão e a voz e pela fé dizer: aquieta-te vento e aquieta-te mar. Aleluia. Porque isso aqui não é natural. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu vou fazer. E eu sei que força é essa que está tentando mudar a direção do barco. Então tem hora que você precisa entender que a luta que você está passando, você não precisa usar muita coisa para você vencer ela. Você pode perder o controle, mas Jesus está dizendo para mim que essa noite: use a sua fé. Você só precisa usar a sua fé e o milagre vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Não precisa usar a fé dos outros, use a sua própria fé. Glória a Jesus. Você tem fé que você pode alcançar o milagre na sua casa e na sua família. Use a arma certa. Jesus vai dizer: olha, aquieta-te vento, aquieta-te mar. O mar se aquieta, o vento cessa, e a Bíblia diz que houve bonança, e as águas se tranquilizaram, e eles começaram a navegar novamente na direção onde Jesus havia ordenado que eles fossem. Acalmou a turbulência. E aí eu quero terminar a minha fala essa noite dizendo uma coisa para você. Eu queria que você fizesse isso, se você puder. Que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado, olhasse para ele e dissesse assim: Deus tem 5 razões aqui essa noite porque o seu barco não pode afundar. Eu vou lhe dar 5 motivos essa noite para você sair daqui dizendo: meu barco não afunda, minha casa não afunda, minha família não afunda, meu ministério não afunda. Eu vou lhe dar 5 motivos para você sair daqui dizendo: Deus me disse essa noite pela sua palavra que pode o vento torcer, pode as águas bater, mas o meu barco não afunda. Pode afundar o barco da direita, da esquerda, pode afundar qualquer barco, mas o meu vai permanecer sobre as águas e vai chegar na direção certa, porque eu sei que não vai afundar. Glória a Deus. Imagine que os outros barcos que saíram acompanhando o barco de Jesus passaram pela mesma turbulência. E aí os historiadores vão dizer que esses barquinhos pequenos não suportaram o peso das águas. Só um barco naquela madrugada suportou a água e o vento. Qual, pastor? O barco que Jesus estava nele. Só esse. Só para adiantar, sua casa vai ser referência no meio da tempestade. Sua família vai ser referência para as outras famílias no meio da turbulência. Alguém vai olhar de longe e vai dizer assim: por que aquele barco afunda, por que aquele afunda, e por que o dela não afunda? E alguém vai dizer: porque Jesus está lá. Glória a Deus. Vou dizer para você nessa noite 5 razões porque seu barco não afunda. Primeiro, repita comigo: porque a promessa é maior que a tempestade. Glória a Deus. Que promessa? Foi Jesus que disse assim: pega o barco e passe para o outro lado. Glória a Deus. A promessa de chegar do outro lado é maior do que a tempestade que está soprando em teu barco. Eu vou adiantar aqui essa noite rápido, eu vou dizer uma coisa para alguém que precisa ouvir: seu barco não afunda, sua casa não vai fracassar, porque você tem promessa de Deus. Quem tem certeza aqui essa noite que tem promessa em casa? Deixa eu ver quem tem promessa. Pois tranquiliza a sua alma. A promessa é maior do que essa doença. A promessa é maior do que essa afronta. A promessa é maior do que esse problema que você está passando. A promessa é maior do que todas as turbulências que a tua casa está enfrentando. Eu quero que você levante a cabeça e olhe para o outro lado e diga: a promessa é maior do que essa tempestade, é maior do que essa luta. Eu vou conseguir chegar do outro lado, porque Jesus mandou chegar do outro lado. E eu já vejo o seu barco chegando no porto seguro, cantando o hino da vitória. Seu barco vai chegar, porque a promessa é muito maior do que tudo que está passando hoje. Ontem uma irmã me ligou da igreja, ontem não, hoje pela tarde, me ligou dizendo: pastor, eu estou atribulada. Tem hora que eu choro, tem hora que eu perco o apetite. Eu disse: o que foi, irmã? Ela disse: o médico, ela é enfermeira. Ela disse: pastor, o médico descobriu que eu tinha 2 nódulos na garganta ontem, acima da tireoide.
Eu não consigo mais ficar no culto, porque eu não consigo mais ouvir barulho, porque incomoda os meus ouvidos. Eu não estava entendendo. Eu mesmo descobri que o nódulo estava pressionando a minha audição. E eu descobri isso ontem. Eu não dormi ontem, hoje eu não comi. Tem hora que eu vou, saio do quarto, choro. Tem hora que eu acredito, tem hora que eu não sei o que eu vou fazer, pastor. Eu disse para ela: a senhora tem promessa de Deus na sua vida? Ela disse: eu tenho, a minha casa tem promessa. Eu disse: irmã Rosa, fique tranquila, essa tempestade não vai afundar a sua casa, não vai afundar o seu barco. Sabe por quê? Porque a promessa é maior do que essa doença que você tem. Porque o que Deus tem na tua casa, na tua família, é maior do que isso. Fique tranquila, é só uma tempestade. Quem vê você de longe pode até imaginar que você não vai suportar, mas eu quero dizer para você essa noite: fique tranquilo, seu barco não quebra no meio dessa tempestade. Ninguém vai ver teu barco quebrar no meio dessa tempestade. Pode ter certeza. Primeira razão, a promessa é maior do que a tempestade. Segunda razão, é a mais clara de todas. Qual é? Olha para mim e diga assim: seu barco não afunda. Diga: seu barco não afunda porque Jesus está nele. Fala para ele. Ou Jesus não está? Pergunta para ele. Se Jesus não tiver, afunda. Mas se tiver, não afunda. Glória a Deus. Se Jesus estiver na tua casa, não tem tempestade para acabar com ela. Pode ter certeza disso. O vento pode bater nos quatro cantos dela, mas ninguém acaba a tua casa. Ela pode até cair, como aconteceu com Jó, mas daqui a pouco ela está de pé de novo, porque quem tem Jesus tem garantia da vitória. Jesus está na sua casa, Jesus está na sua família. Então você não pode deixar de dormir tranquilo. Faça como Davi: deitei-me e acordei-me tranquilamente, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Não pega seu sono por qualquer coisa. Não, porque Jesus está no seu barco. Jesus está na sua casa, no meio da sua família. Ele é o sustentáculo de tudo que você tem. Se a sua fé estiver em carro e cavalo, você vai fracassar. Mas se estiver no nome do Senhor, você vai passar pela tempestade e vai contar o testemunho. E ainda vai fazer culto de ação de graça, só para adorar Jesus pela vitória da tua casa. Mas Jesus está nela. Essa é a segunda razão. Terceira razão, para nós encerrar rápido. Terceira razão, repita comigo: meu barco não afunda. Esse é o mistério, irmãos. Aleluia. Sabe por que o seu barco não afunda? Você não é aquele pregador, nem diz comigo não, tá? Olha para o seu irmão e diga assim: seu barco é pequeno, o mar é grande. E é verdade, pastor. Tem hora que nós nos sentimos assim, nada no meio de uma tempestade, de um vento tão grande. Porque o barquinho é pequeno, na verdade, e o mar é grande. E tem hora que quem está na praia, olhando para o teu barco, está dizendo assim: vai quebrar. Aquele barco não vai suportar, porque tem hora que a onda vem e o barco some. O barco desce e some, mas ele não afunda. Ele pode até sumir, mas daqui a pouco ele aparece de novo. Glória a Deus. Tem hora que some. E tem hora que você olha para um lado, não vê um amigo do lado, não vê um irmão do outro, não vê um parente do outro. Tem hora que você olha para a sua vida, a tempestade subindo, as ondas subindo, o barco descendo. Mas daqui a pouco a mesma onda que tem feito o teu barco descer, na pressão da onda, vai fazer teu barco subir de novo. Glória a Deus. E quem estiver na praia olhando vai dizer: mas aquele barco é teimoso, não quebra, não afunda. Não quebra e não afunda. Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, e vai terminar do outro lado do propósito de Deus na tua vida, porque teu barco não vai afundar. É pequeno, o mar é grande, mas tem um mistério no teu barco. Teu barco é pequeno, o mar é grande, mas olha o barco no peito e diga assim: mas quem mora no meu barco é maior do que o mar. Quem vai afundar o teu barco? Meu barco é pequeno, o mar é grande, mas quem mora no meu barco? Jó disse que ele pega as ondas da água do oceano e coloca na coxa da sua mão. Ele é maior do que o oceano. Eu vim dizer para alguém que está aqui essa noite: continue com o seu barquinho pequeno, vai navegando. Se não der conta de remar, continua com ele em pé, porque a onda vem e passa, mas o seu barco não afunda, porque quem mora dentro dele é maior do que o mar, e o mar não pode afundar quem é maior que ele. Jesus está no seu barco. Meu barco não afunda, pastor, não, porque Jesus é maior do que o mar, e ele está lá. Ele é maior do que essa doença, é maior
maior do que essa luta, é maior que essa tempestade, é maior que essa dificuldade que você está passando. Você só precisa ter fé que as águas vão se acalmar. Termina aqui essa noite. Quarta razão porque seu barco não pode afundar. Primeiro, não afunda porque a promessa é maior. Segundo, porque Jesus está nele. Terceiro, porque seu barco é pequeno, o mar é grande, mas quem está dentro dele é maior do que o mar. Quarto, existe uma coisa. Eu disse para a irmã Rosa hoje à tarde. Eu disse, irmã Rosa, eu quero que você saiba de uma coisa. Ela disse, pastor, Deus está no controle. Eu disse, não. Não. Deus não está no controle. Ela disse, como assim, pastor? Eu disse, não, Deus nunca teve no controle. Não. Quem está no controle somos nós. Deus entregou o controle aos homens. Quem controla somos nós. Nós estamos no controle. Deus não está no controle. Ela disse, mas como assim, pastor? Deixa eu terminar para você entender uma coisa. Não se desespere. E eu quero dizer para você uma coisa. Deus não está no controle. Quem está no controle é você. Quem tem a chave da sua casa é você. É você que dá a ordem, é você que manda, é você que desmanda. Quem está no controle é você. Agora imagine que quando Jesus passa, ele pega o travesseiro e Jesus vai para onde? A Bíblia diz que Jesus vai à popa do barco. E tem gente que acha que a popa do barco é a proa, é a frente do barco. Não, eu sei que tem gente que vai pesquisar. A popa do barco não é a proa, a popa do barco é o lugar do comandante do barco. Só fica dormindo na popa do barco o comandante do barco. E Jesus estava onde? No comando do barco. Eu quero dizer para você, Deus não está no controle. Deus está no comando. Quem estava no controle do barco eram os discípulos, com o remo, lutando com a vela do barco. Mas é natural, eu disse uma coisa para você essa noite. É natural, em meio às tempestades, você perder o controle da sua casa. É natural você perder o controle da sua vida. E eu estou pregando para alguém que está aqui hoje, está dizendo assim, pastor, eu perdi o controle da minha casa. Eu perdi o controle da minha vida, da minha empresa, dos meus negócios, do meu ministério. Minha casa está descontrolada, está bagunçada. Perdi o controle dos meus filhos. Perdi o controle do meu esposo, da minha esposa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O homem perde o controle, mas Deus nunca perde o comando. Você pode até perder o controle, mas Deus está no comando de tudo. Oh, glória a Deus. É natural você, como ser humano, se descontrolar na vida. Mas é natural Jesus soprar no teu ouvido e dizer: te acalma, porque eu sou Deus da tua casa, porque eu sou Deus da tua família, porque eu sou Deus da tua vida. Você pode perder o controle, mas essa noite Jesus está nessa reunião dizendo: eu estou no comando, e eu vou tomar o controle de volta. E eu vou devolver para você o controle da sua casa. Vou devolver o controle da tua vida de volta essa noite, nessa reunião. Ora mais, tecladista por aí, pastor. Tem um tecladista aí, pastor. Glória a Jesus. Deixa eu terminar aqui essa noite com esse tecladista. Cadê o tecladista aqui para nos ajudar essa noite? Nós terminar essa palavra aqui. Deus está no controle. Pegue na mão de alguém que está sentado do seu lado, olhe nos olhos dele e diga para ele: fique tranquilo, Deus está no comando, Ele vai te devolver o controle de volta. Glória a Deus. Eu estou dizendo que o seu filho vai voltar para a igreja. Eu estou dizendo que o seu esposo vai voltar para a igreja, que a sua esposa vai voltar para a igreja. Eu estou dizendo que depois dessa festa, não é porque eu estou aqui essa noite, é porque Jesus está aqui essa noite e Ele tem um propósito aqui essa noite. Qual é o propósito dele, pastor? Devolver o controle para você de volta. Depois que essa festa acabar, você vai ver que todo o controle voltou para a tua mão, para que você continue navegando na direção que Jesus mandou você andar, para a glória de Deus. Meu Deus, escute uma coisa: você não vai perder a sua casa no meio dessa tempestade que você está passando.
Quem está no comando essa noite está dizendo: eu vou devolver para você o controle. Ele levanta a voz e diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar, se acalma. E ele olha para o discípulo e diz: pega o controle de volta e continua navegando na direção que eu mandei. Ele fala para mim aqui essa noite: te devolvo o controle de volta da sua casa, do seu ministério, daquilo que você tem. E Jesus está dizendo para mim aqui essa noite: continua navegando na direção que eu mandei. Eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar as águas. Alguém está dizendo assim: pastor, mas eu não estou nas águas, eu estou dentro da fornalha. Ele está dizendo: eu vou esfriar o fogo, mas vou devolver o controle de volta para você. Alguém está dizendo: pastor, eu não estou na fornalha, eu estou na cova. Ele está dizendo: eu vou amarrar os leões, mas eu vou te devolver o controle de volta. Tu vai sair da cova. Glória a Deus. Alguém está dizendo: pastor, eu estou no deserto. Ele diz: fica tranquilo, eu vou te dar o controle do deserto. Vou mandar pão e água, vou mandar o que você precisa na sombra, vou mandar fogo, vou mandar o que precisa, mas eu te devolvo o controle de volta. Você não vai dar. Você pode ficar em pé comigo? Eu já quero encerrar essa noite para avançar os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você em pé, você pode ficar em pé. Pegar da mão de uma pessoa. Você pode fazer isso. Glória a Deus. Você está no comando. Deus está no comando. Glória a Deus. Você tem a glória universal lá. Mas é só o que Deus está falando no meu coração aqui essa noite. Tem gente aqui hoje que quando chegar em casa hoje precisa entrar em casa com a cabeça erguida. E quando você colocar os pés dentro da sua casa, você vai dizer: o controle está na minha mão de volta. Sabe uma coisa? Tem gente aqui essa noite, glória a Deus. Quando você colocar o pé na porta da sua casa, que você entrar, você vai dizer: o controle está comigo. Aqui dentro só o nome de Jesus. Satanás vai saltar pela porta do fundo. Sabe por quê? Porque a tempestade acalma hoje uma parte dela. Não vou dizer que vai acalmar os problemas da tua vida para sempre. Só estou dizendo que a tempestade dessa casa que você está passando, da sua família que está passando hoje, ela finda hoje aqui. Jesus devolve o controle para você de volta hoje. Pastor, minha vida está toda bagunçada, está tudo desordenado até hoje. Porque Jesus veio para cá com o objetivo de mudar isso. Jesus veio para cá com o objetivo de mudar a sua história, a sua vida, a sua família. Ele está no comando de todas as coisas. Sua empresa não quebra. Não. Aleluia. Porque Jesus está lá dentro dela. Ele que devolve o controle de volta. Ele devolve o domínio de volta para você de novo. Glória a Deus. Você vai voltar a dominar o que é seu. Glória a Jesus. Vai voltar para a tua mão o que tu perdeu. Vai voltar para você. Porque talvez a tempestade pode ter levado tanta coisa que você perdeu dela. Mas Jesus essa noite está dizendo para você: eu te devolvo. Quinta razão. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Quinta razão porque o seu barco não pode afundar. Imagine que quando a tempestade bate nos barcos, escute isso. Eu também pensava assim: só um barco ficou em pé. Só o barco de Jesus está nele. Os outros barquinhos não suportaram. Aí o historiador vai dizer que os homens dos outros barcos foram socorridos pelo barco de Jesus. Porque onde Jesus está, ninguém morre. Foram socorridos pelo barco de Jesus. E quando Jesus acalmou a tempestade, as águas, alguém levantou a voz dentro do barco e disse assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Eu também achava que tinha sido o discípulo que tinha perguntado, mas fui pesquisar, não foi. Porque o discípulo sabia quem ele era. O discípulo já tinha visto Jesus fazer coisas semelhantes, dominar a natureza. Por essa razão eles foram acordar Jesus, senão não teria ido acordar ele. Não. Quem perguntou, pastor? Os homens dos outros barcos.
É que estão perguntando, dizendo: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Agora o mais curioso, pastor, é que dentro do barco ninguém falou quem ele era. Ninguém respondeu. Ninguém disse nada. Ou pelo menos não há registro que foi dito alguma coisa. E aí estão perguntando: quem é esse homem? Quinta razão. Quando o barco chegou em Gadara, quando Jesus colocou o pé na praia de Gadara, Satanás levantou a voz. E quando os homens estão lá dentro do barco perguntando: quem é esse homem? Satanás está de fora dizendo: ele é o Filho do Deus Altíssimo. Oh, glória a Deus. Não entendi, pastor. Seu barco não afunda, porque até Satanás sabe que quem está nele é o Filho do Deus Altíssimo. Quem mora no seu barco, na sua casa, é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu vim dizer para você que está aqui essa noite: fique tranquilo, o Filho do Deus Altíssimo está na tua vida, está na tua casa, está no teu barco, está no teu ministério. Não tem como afundar, até Satanás sabe quem ele é. Seu barco não pode afundar. Eu quero orar por alguém essa noite, mas escute. Antes disso, eu queria só fazer uma pergunta, saber uma coisa. Eu queria saber essa noite: você tem alguma pessoa aqui hoje que está afastada da igreja? Eu não costumo chamar de desviado. Desviado para mim é Satanás que não volta nunca mais. Eu sempre costumo chamar a pessoa de afastado, distanciado. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite, aqui dentro ou lá fora. Só para conhecer, eu queria que você levantasse a sua mão. Alguém que está afastado, distanciado, mas você está aqui essa noite. Tem alguém? Levante a mão para me ver. Tem um senhor lá atrás, com a mão levantada, está afastado. Segure sua mãozinha só por um momento, servo de Deus. Mais alguém que está afastado? Levante sua mão assim, faça assim para me ver. Mais alguém além daquele moço que está afastado, que está aqui essa noite? Levante sua mão, só para conhecer você. Aí fora, vê se tem alguém aí fora que está afastado da igreja. Se tiver alguém aí fora afastado, levante sua mão só para conhecer você essa noite. Levante sua mão direita ou sua mão esquerda, não sei. Mas levante sua mão essa noite, nós queremos conhecer você. Tem alguém aí fora, irmão, afastado da igreja? Distanciado, tem alguém? Nós temos só aquele senhor que está afastado. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor essa noite, meu amigo. E eu quero lhe fazer um convite essa noite. Eu quero lhe convidar a mudar de barco essa noite. Porque no barco que o senhor está hoje, ele está fadado a naufragar, está fadado a afundar. Mas eu queria que você pulasse de barco essa noite, mudasse do barco que vai afundar para o barco que não pode afundar. É o barco que Jesus está dentro. Aleluia. E eu queria lhe fazer um convite essa noite, meu amigo, que o senhor voltasse ao barco de Jesus hoje, que você pudesse fazer essa transferência de barco e trazer a sua vida para o barco de Jesus mais uma vez, onde o senhor já esteve uma vez e por alguma razão saiu do barco e está fora dele. E eu queria lhe convidar essa noite: volte, meu amigo. Eu preciso deixar esse convite a você essa noite: volte. E eu queria que você fizesse essa bondade para a sua própria vida hoje e dissesse: hoje eu vou mudar de barco. Se tiver alguém aí fora, afastado, em outro barco, pegue na mão dessa pessoa, você que está aí fora, e diga para ele: vamos mudar de barco hoje, vamos passar para o barco que Jesus está nele. Porque desse que você está, ele vai afundar, mas esse aqui eu garanto que não vai, porque Jesus está no meio dele. Tem alguém essa noite aí? Uma pessoa que vai mudar de barco, para nós orar rapidamente, para não cansar muito. Se tiver, eu estou esperando. Se não tiver, eu continuo esperando também. Mas vamos orar juntos essa noite. Eu quero orar pela sua vida em pé, como você está, pegado a mão dessa pessoa.
Eu quero que você saia daqui essa noite sem uma coisa: eu vou vencer. Glória a Deus. Eu vou continuar navegando. Não vou parar. Glória a Deus. Tem gente que já largou o remo de lado, já deixou de navegar porque acha que não tem jeito. Não. Coloque a mão no seu remo de volta hoje e continue andando devagarzinho, lutando na tempestade, para cá e para lá, porque você vai chegar do outro lado. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. Deixa eu orar por você essa noite. Senhor Deus, eu quero te apresentar as nossas vidas mais uma vez na tua presença. Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra essa noite. Te apresento a vida de cada pessoa que está aqui dentro do santuário, que estão lá fora, meu Pai. Senhor, porventura, se houver alguém essa noite no meio da tempestade, desacreditando, Senhor, que não vai conseguir dar conta, eu quero pedir ao Senhor essa noite: fortalece essa pessoa, fortalece a sua casa, a sua família, meu Pai. Pai, faz ele entender que a promessa é maior do que essa luta. Faz ele entender que o Senhor está nadando junto, navegando junto no barco. Faz ele entender que por mais pequeno, Senhor, por mais pequenez que se sentir no meio dessa tempestade, o Senhor é maior do que tudo, meu Senhor. Pai, o Senhor está no comando de todas as coisas e nos devolve o controle de volta. E eu te peço, Senhor, devolve o controle para a tua serva, devolve o controle para o teu servo essa noite de volta, Senhor Deus. Pai, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Enquanto tu estiver conosco, jamais perderemos uma batalha na tua presença. Eu oro pela tua igreja e te agradeço no nome de Jesus. Diga para duas pessoas perto de você: seu barco não afunda nunca. Fala para ele. Se alguém crê nessa palavra, pode sentar, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Acredite, o teu barco não vai afundar. Glória a Deus. Sente glorificando.